Então eu vejo a lógica de como que a Bíblia vai ser tirada da nossa mão. Ela vai ser tirada da nossa mão porque a gente não vai poder mais pregar a verdade. E as igrejas devem sim criar um movimento de abraçar essas pessoas. Passou da hora de parar de expulsar eles de dentro da igreja. Só que abraçá-los não é abraçar o pecado deles. Se ele não se converter ao islamismo, ele deve ser assassinado. Amigo, pelo amor de Deus, como que tu coloca o inimigo pra dentro de casa e achou que ia ser fácil? Aí você tem um monte de delo, meniniques, homem afeminado, poucos filhos, com a galera que vem pra cá, me odeia, odeia minha religião, quer me matar e tem 12 filhos. A maior perda de lavada. A Europa vai acabar. Não, você tem dois grupos brigando, né? Você tem ali o califado islâmico e do outro lado o comunismo. Então assim, eles estão brigando pra dominação. E olha que coisa, todos dois têm uma ideia de que o cristão tem que morrer. Então assim, nós estamos muito ferrados. Ao 27º episódio do Central da Grandeza Podcast. Hoje, o nosso convidado é um dos nomes mais relevantes quando o assunto é tecnologia aplicada a vendas. Ele é um empreendedor que vem revolucionando o mercado. Ele está ajudando empresas a automatizar processos e aumentar a conversão de leads de forma exponencial. Estamos falando de Misael Maramaldo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Alegria ter você aqui. Obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho. Uma honra que antes da gente começar aqui a gente estava conversando um pouco e saber um pedacinho da sua história já me deixou mais honrado de estar aqui. Realmente, a gente sabe que tem gente que quer colocar o Brasil pra frente e tenho certeza que, pelo que a gente conversou aqui, certeza sobre a sua verdade, cara. Prazerzaço estar aqui com vocês. Que alegria, meu amigo. Deixa eu falar aqui pra vocês, ó. O Misael, ele é um especialista ele implementa soluções que são capazes de eliminar grandes equipes comerciais e transformar resultados em apenas 90 dias. Então prepare-se, porque hoje vai ser um episódio daquele que vai abrir a tua mentalidade para que você olhe pro futuro da tua empresa, dos teus negócios, até o teu brand pessoal, né? Olhando para... Tendo conhecimento sobre vendas, sobre tecnologia, eu quero exprimir ao máximo aqui. O Central da Grandeza, a gente quer trazer grandes ideias, grandes pessoas. Mas, gente, não tinha como eu não começar, Misa, falando de uma polêmica. Porque, veja bem, eu cheguei em São Paulo há pouco tempo, né? Falei um pouquinho aqui nos bastidores. Eu acho que o Misael teve um vídeo agora que viralizou. Deu quantos milhares de visualizações? Passamos dos 200 mil. Então foi um vídeo que viralizou nas redes, muito comentário, e todos os famosos assim de São Paulo, da região, comentaram. Que foi o quê? Alphaville, São Paulo ficou muito conhecido, com alguns players aí do mercado digital grande que estão aqui. E aí o Misa daqui a pouco veio com um vídeo. Esse é o maior reduto de pilantra, golpista da história. Estou simplificando aqui, né? Da história. Porque onde tu vai... E nisso eu já tava chateado, porque onde eu ia, ter uma célula hoje. No final da célula, um pitch de vendas. Não, mas peraí, gente, eu vim cultuar a Deus. Tudo bem quando eu vou comprar um produto, um curso, um treinamento, mas toda hora um pitch, um negócio, meu ecossistema, e participa disso, me vendendo cota e muita pirâmide. Eu disse, meu Deus, que saco isso. E aí daqui a pouco eu vi o teu vídeo, assim, cara, um vídeo, e eu vi muita gente levando golpe. Então, cara, como é que veio a coragem de fazer? Porque é uma, né, praticamente tem muita gente que hoje... tá nisso, eu acho que até alguns bons, mas muito ruim. Como é que veio essa coragem e inspiração para gravar esse conteúdo? Cara, esse vídeo deu o que falar realmente. Foi parar até em alguns portais da cidade, pra você ter noção. Eu gravo vídeo, eu faço conteúdo há 4 anos nesse mercado digital, desde que eu comecei. E eu faço conteúdo sobre tudo. Eu sempre falei sobre tudo, apesar de a gente falar muito pro empresário, pro empreendedor, pro dono de negócio. E esse vídeo simplesmente foi numa sequência de vídeos que eu gravo. Falei, cara, eu vou falar algumas verdades sobre Alphaville, porque eu tô morando aqui em Alphaville há 7 meses, quase 8 meses. Vim morar aqui, eu já conhecia Alphaville, porque eu venho pra cá há 4 anos, vindo em eventos, sentando com grandes experts, fazendo grandes projetos. E eu falei, cara, chegou o momento de morar. Vim morar, eu já sabia como é que funcionava, porque eu já caí na historinha de Alphaville lá atrás. Então, quando eu cheguei aqui pra morar, é lógico que eu já vim vacinado. E aí, as pessoas que viram o vídeo, a maioria foi de elogios. Eu recebi uma centena de pessoas contando o tanto de golpe que já levou, o tanto de decepção, e eu recebi críticas, e faz parte, porque eu gravo conteúdo e eu tô preparado pra isso. Quem tá no digital tem que estar preparado pra tomar pedrada, tá? E ninguém vai jogar pedra em árvore que não tem fruto. Então assim, tanto pra elogio quanto crítica, pra mim tem o mesmo peso. Eu não tô nem aí pra nenhuma das duas. Legal que você elogiou, bacana, e se você criticar também não muda nada. E eu fiz o vídeo, e ele rapidamente viralizou. E a ideia nem era viralizar. É porque nos meus conteúdos eu conto percepções da minha vida, percepções dos negócios dos meus clientes, os resultados dos meus clientes, eu contei isso. E aí a horda foi gigantesca. Por quê? Grandes experts sérios que estão em Alphaville, e não são poucos, as pessoas têm que entender o seguinte. O vídeo
não é contra a Alphaville. De maneira alguma. Eu tô morando aqui, eu trouxe minha família pra cá, eu tenho minha empresa aqui. Não faria nenhuma lógica eu estar fazendo uma crítica dizendo que a Alphaville é ruim. O vídeo é muito específico sobre um mercado específico, que é o mercado digital, e sobre experts desse mercado. Então aquele vídeo tava falando exatamente, existe uma horda de golpistas utilizando o digital para poder vender. E é a pura verdade. E tem um monte de gente decepcionada. Verdade. Então o que aconteceu naquele vídeo que viralizou foi que eu recebi muito mais elogios e muita gente veio no meu privado, grandes experts da cidade que são sérios, de grandes ecossistemas que são sérios, porque eu tenho aqui sócios, entendeu? Eu tô sentando na mesa de grandes experts daqui, que são os mais conhecidos de Alphaville, que são os que trazem as pessoas pra cá, que são caras sérios, tá? E a gente pode até dar nome, se você quiser, de quem são esses experts, que eu considero muito sério. Só que na sombra dessa galera, vem uma galera atrás que ela é acostumada ao quê? É problema com trader, é problema com tigrinho, é a galerinha do funk que tá aí, que chegou também, que tá morando tudo aqui, que inclusive tá sendo excluído, mandando pros condomínios mais longe porque eles são barulhentos, entendeu? Caramba. Então é a galerinha que vende a drop, é a galerinha que vende pirâmide. E aí a galera fica vendendo curso, vendendo mentoria. E aí eu fiz aquele vídeo falando, olha gente, existe um problema muito grande aqui também, que é uma galera que simplesmente contrata mão de obra das pessoas, que isso pra mim foi o pior de todos. O cara contrata a mão de obra das pessoas e não paga, porque diz pra ele que ele vai ter oportunidades, que vai ter network, que virou uma palavra que se popularizou. Você vai sentar com grandes mesas, eu vou te apresentar grandes pessoas e você trabalha pra mim de graça. Então, um número gigantesco de videomaker, social media, gestor de tráfego, trabalhando de graça, por meses. E é uma covardia sem tamanho. Então, aquele vídeo não foi feito pra viralizar. Foi coisas que eu fui notando, eu falei, cara, eu vou contar isso aqui. E viralizou. E eu recebi tanto críticas e ameaças, inclusive, ameaças. Caramba, ameaças de agressão. E também, gente, eu apaga. Pô, sou teu amigo, apaga isso aí. E a minha resposta foi não. Porque a maioria das pessoas, muita gente comentou lá, foi pra quê? Você tá pintando a cidade como ruim. E aí eu ia nos perfis e eu via que era só gente que estava perdendo influência e dinheiro com o vídeo. E eu conversando com você, eu já vi aqui, eu não sou guiado por dinheiro. Dinheiro não é... utilidade pública, eu te falei lá. O dinheiro não é, dinheiro não é a premissa que me move. O dinheiro é uma consequência, maravilhoso, deu segurança pra minha família, mas não é o que me move. Então o vídeo foi feito exatamente pra expor isso, pra que os bons permaneçam aqui e para que os ruins sejam expurgados daqui. Eles têm que ser expurgados, porque eles são golpistas, eles são safados. E aí perdem totalmente a visão de realidade de valores, cara, do Brasil. Tudo é 1.000, 20 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil, 120 mil. Quanto foi que a gente perdeu a lógica de quanto que vale o dinheiro? Porque até para contratar pessoas aqui é complicado, que todo mundo que você vai contratar acha que vale 10 mil, que vale 20 mil. Não tem know-how, não tem nada. 20 mil por quê? Porque tá em Alphaville. Por quê? Porque essa galera tirou a realidade de quanto que vale o dinheiro. Quanto que vale o dinheiro? Aí a pessoa... Vive numa bolha louca, perde a percepção de realidade. Aí eu recebi vários comentários. Caramba. De, cara, eu paguei 120 mil numa mentoria que era PDF. Meu Deus. E eu vi aí, muita gente quebrada aqui também. Aqui, eu paguei já 20 mil, 30 mil, 40 mil em mentoria, 60 mil em mentoria, que valeu muito a pena. De caras que estão aqui em Alphaville. Eu comprei curso de 5, 10 mil reais que valeram muito a pena. Só que eu também já comprei curso que eu pedi a devolução no dia seguinte. O curso mais caro... Não, daí eu fiz imersão, né? Que foi com o Tony Robbins e tal. Imersão? Mas daí foi lá, palestra e tal. Mas curso, eu acho que o mais caro que eu comprei foi o do Érico Rocha, 2000. Não, eu já paguei 40 mil em mentorias comerciais, que valeu muito a pena, mas muito. Assim, o ROI foi mais de 10 vezes. Sim. Porque aquilo que você não tem ou que não tá fazendo é porque você não sabe. E existem pessoas que sabem. Então, você senta com alguns caras e aquele cara já passou por isso. É por isso que tem pessoas que pagam 200, 300 mil pra sentar, 600 mil reais pra sentar com o Flávio Augusto. Por quê? Porque um comentário do Flávio muda o teu negócio pra sempre. Será? Por quê? Porque ele é um cara de bilhão. Entendi. Ele é um cara de bilhão. A mentalidade dele é um cara de bilhão. Aí eu sentei com caras que sentaram com ele e falou, cara, valeu cada centavo. Um ajuste que eu fiz me trouxe 50 vezes mais. Você fala, como que um cara pode ter uma ideia que pode mudar o teu negócio? Porque ele já passou por isso. Esse cara já pensa ele pensa em uma frequência superior, ele pensa em uma frequência de bilhão. Então eu acredito totalmente que se você sentar com caras que já passaram dessa fase, vale cada centavo. Tanto que eu já paguei e não me arrependo. O Márcio falou, mais alto que eu paguei foi 60 mil. E o ROI voltou, mas voltou absurdo. Por quê? Porque eu não sabia fazer aquilo e o cara já sabia.
Só que teve um que eu paguei 20 mil há um mês e pouco atrás e pedi a devolução no dia seguinte. Por quê? Porque era um incompetente que tava vendendo a mentoria de 20 mil. Caramba. E aí você senta com o cara na primeira reunião e pergunta pra ele, tá, como é que é isso aqui? Aí ele vem te explicar do que tá no curso gravado. Eu falei, não, pera um pouquinho. Essa parte aí tá no curso gravado. Eu não te paguei uma mentoria de 20 mil pra falar do que você tá no curso gravado. Eu quero saber o que eu não sei que você não contou no curso gravado. Se perdeu todo, eu falei, eu quero a devolução do meu dinheiro. Então você tem que estar preparado pra isso. Vale a pena? Vale a depender do movimento que você tá. Então aquele vídeo, ele viralizou porque uma galera tinha isso entalado e não tinha coragem de dizer. Tinha muita gente que sabe disso, mas não estava disposto a falar porque ganha dinheiro. Aqui tem medo disso aqui expor ele. E aí ele parar de ganhar dinheiro, mesmo ele sendo sério. Tô falando de gente séria que tem medo de falar isso, porque se eu falar isso vai expor o lugar. E tem um monte de gente que é golpista e não gostou de ser exposto. E para todos os três eu disse, respeito a opinião de alguns, porque eu admiro, mas não tô nem aí. Vocês podem não ter gostado, o vídeo fica lá e acabou, irmão. E é capaz de botar tráfego nele pra bater 1 milhão de visualização. E eu não tô nem aí. Você tem que estar disposto a comprar algumas brigas. É isso que eu acredito. Eu sempre acreditei nisso. Você tem que estar disposto a comprar algumas brigas que são aquelas feitas com a base dos seus princípios. Viralizar só por viralizar, pra ofender, não. Mas pelos meus princípios, esse não é o primeiro vídeo que viraliza por causa de eu defender os meus princípios. E tá tudo certo. E vai ter ameaça? Vai, amigo. Tá tudo bem, nós printamos aqui e vamos pra cima, filho. Não tem problema nenhum. Eu acho que a maior utilidade ali... Eu até mandei para algumas pessoas, Felipe, eu tô pensando em pagar 60 mil, porque ele me prometeu que eu vou construir uma network, vou vender muito aí. Eu falei, cara, esse ciclo que esses caras vivem já é tudo vendedor de curso, nada além. Só entra, não é? Só vem a nós, não existe a nosso reino. Tem certeza? Aí mandei o teu vídeo. Mas mandei para uns 15. E aí depois eles disseram, Felipe, que livramento. Porque os que entraram reclamaram e assim. Porque é isso que tem que acontecer. O cara tem que pesquisar. Salvasse uns 15 amigos meus. Então, você tem que pesquisar com quem está falando. Por exemplo, o cara fala assim, vou te pagar, você me paga 60 mil pra poder fazer network. Peraí, então, que tipo de network é esse? Então, não é network. Eu vou em eventos, vários aqui em Alphaville, pra fazer que tem network. Mas network é troca, é soma. Você chega lá, conversa com um cara que o cara te traz, e você é um cara que é um empreendedor, empresário. Você vai me trazer ideias aqui do que eu não sei, eu vou trazer ideias talvez do que eu conheço e você não sabe. E dentro disso, isso aqui pode virar uma parceria, um negócio. Network. Agora, o cara pagar 30, 40 mil pra fazer network, só pra isso, porque aí é todo mundo, um sugando o outro. Isso não é network. É a gente, um sugando o outro. Virou uma pirâmide louca. É uma pirâmide de suga, o cara tá te sugando. Eu vim aqui pra poder conseguir fazer um negócio com você. O outro, eu também quero. Não, é uma troca. E eu acredito no network porque, vou te falar que... Network de negócio é tudo. Sim, 50%, 60% dos meus resultados veio de network, de sentar nas mesas. E eu tenho um mastermind que eu faço parte que é incrível, com caras gigantescos. E, cara, dali tá saindo novos negócios, novas parcerias. Só que eu acredito que vale a pena o mastermind? Vale os 40 mil? Vale. Anual? Vale 60 mil? Tem mastermind de 200 mil que vale? Depende do seu tamanho? Lógico que vale. Só que criando um network real. E não pagando pra você sugar o outro cara. Que ali, tipo assim, todo mundo ali tá um pra sugar o outro. Ninguém tá pra entregar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, tem que olhar com quem está falando. Agora, pô, mas eu quero conversar com um cara e 60 mil pra sentar com ele porque ele é um expert. Vale a pena? Qual que é o estágio da sua empresa? Qual que é o estágio do seu negócio? Às vezes vale. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, vê quem comprou. O histórico, então, fica a dica para quem tá pesquisando. Histórico. Ah, teve uma reclamação, duas. Cara, todo mundo vai ter reclamação. Normal, 1 ou 2 reclamações. Não vai ter depois. Agora, a maioria, reclamação, aí não, cara. Aí não. E aí você veio aqui, a galera consegue, e aqui realmente, o fazer networking em Alphaville é uma coisa absurda. Toda hora você tá sentando numa mesa, num café, com um cara que você só via pelo digital e ali dentro faz negócios. E a gente tá fazendo algumas parcerias assim, com uma galera aqui. Só que a minha pergunta é, foi um network criado como? Real. E aí você conversa, entrega uma solução, entrega uma ideia, senta junto. Alphaville é fantástico para isso. Você vai se impressionar aqui, cara. Todo lugar que você vai tem oportunidade de você fazer negócio. Todo lugar, cara. A mentalidade da galerinha Alphaville é uma mentalidade... É uma frequência maravilhosa pra fazer negócio. Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque todo lugar, toda semana, você tem um café pra sentar. Você senta pra tomar um café. Cara, aqui teu estômago vai pro ralo. Toda semana tem um café, aí você vai sentar no café e o cara vem com uma ideia bilionária. Todo mundo vem pra cá com uma ideia bilionária. Os caras me mandam directs e falam assim, pô, vi que você tava lá no ecossistema do Pablo Marçal. Pô, não tem como sentar com o Pablo, que eu tenho uma ideia aqui, cara. O cara outro dia me mandou, velho, juro por Deus,
uma ideia daquele... Sabe aquele avião chinês, aquele carro voador chinês? Ah, sei. Ele queria implementar no Brasil. Aí eu falei, o que você tá querendo? Você quer que eu fale com o Pablo pra mostrar? Aí o Pablo vai me bater. O Pablo vai me bater se eu soltar uma ideia dessa aqui. Por quê? Porque, cara, a lógica, irmão, a lógica, você não é o Elon Musk. Você é pouco gênio, você não tem uma ideia bilionária. Ideia não vale nada. Quem senta aqui é a Renara, que trabalhou já nas vendas do Pablo Marçal. Ela é minha amiga pessoal, mas ela frequenta aqui a cela, e me dá algumas, assim, uns conselhos. Uma amiga mesmo, virou uma amiga, uma irmã em Cristo. E aí o pessoal sabe que ela tá por aqui, daí eles começam, cara, Pablo, não faz uma ponte aí, ela não faz uma ponte com o Pablo pra mim, e vem umas ideias tão dirictas, tão absurdas, e eu fico também impressionado quando os caras sentam aqui às vezes pra falar do podcast, aí, cara, eu tô com um negócio aqui que eu vou alavancar, e eu fico olhando assim, meu Deus, será que é problema cognitivo, será que é uma fantasia? E às vezes eu chego a ver assim que o cara repetiu tanto a mentira, lembra do Joseph Gabriel? Que você torna verdade, Gabriel falava muito eles isso. falaram tantas vezes aquela história que os caras estão assim, eu fico olhando assim, sabe, eu sou igual o apóstolo Pedro, lembra quando Ananias e Safira foi mentir? Olha, tu não tá mentindo contra um homem natural, mas contra um homem de Deus. E eu sempre fico olhando assim com discernimento do espírito e eu fico impressionado, cara. O cara, todo mundo tem uma ideia de bilhão. Nossa, tem uma ideia de Tu já bilhão. sabe que ele na frente tá o sofrimento, né? Porque tu tem esposa, tem filhos, tem amigos aí que tem 2, 3 filhos e a gente fica olhando o caminho que tá seguindo esse cara, vai ser triste. Todo mundo tem uma ideia de bilhão. Eu falo, não, então faz a tua ideia de bilhão, você não precisa de ninguém pra fazer a tua ideia de bilhão. Não, mas eu preciso estacionar que isso aqui vai ser um negócio milionário. Cara, você é empresário, você sabe como é que é a vida de... Era só nós que passava por isso. Você sabe como é que é a vida de empresário? Você sabe como é a vida de empreendedor? Você sabe a pancada que nós toma? Todo dia. Todo dia. E o cara achar que... Aí ele acha ignorância quando um cara grande como esse, como um Flávio Augusto, como um Jojota, como um Pablo Marçal, não senta com ele. Mas esse cara tá tão saturado de gente falando que tem uma ideia multimilionária que ele não quer mais sentar mesmo. E se você tivesse o tamanho dele, você também não ia aguentar mais. Porque todo dia aparece alguém com uma super ideia que vale não sei quantos milhões, que tem equity, que tem valuation. E você fala, irmão, pelo amor de Deus, você é CEO de MEI, cara. CEO de MEI. Para com essa loucura. Valida isso no MVP. Vê se alguém compra. E depois a gente fala sobre isso. Então, assim, quando eu falo de Alphaville, o pessoal falou assim, pô, mas aí você é hipócrita que você mora. Aí a minha ideia é, exatamente. Quer dizer que eu compro aqui, eu pago imposto, aqui eu não posso criticar o lugar onde eu moro. Onde que a gente chegou? Quando a gente bateu a cabeça que isso é lógico pra você? Se eu moro aqui, se eu pago imposto aqui, se eu tenho empresa aqui, o mínimo que eu aceito pelos custos de Alphaville é poder criticar quando eu quiser e elogiar quando eu quiser. Não é de graça. Vamos marcar esse teu posicionamento, eu acho que como eu te falei, mais uma vez, utilidade pública, livrasse muita gente de golpe. Foi muito legal hoje, porque tu dá continuidade explicando, olha, vai comprar algo, olha o histórico, olha os alunos que ele já tem, conversa, levanta informações. É que as compras ainda é aquela velha regra, né? É muito no emocional, né? Pitch de venda, naquele momento de êxtase. Vamos comprar agora, se você não comprar agora, tá tudo bem. Aí depende também do cara fazer, qual que é a garantia que o cara te dá. Porque tem muita coisa também que acontece, que assim, eu tenho um negócio lá, um pact de curso, deve ter uns 50. Vários daqueles eu comprei, a maioria eu não abri e não terminei. Então tem muito disso também, o cara não faz. Às vezes eu não fiz, um monte de curso eu comprei e não fiz. E aí você tem que entender isso aqui também. Qual a garantia que o cara te dá? Não, se você fez tudo e não deu certo... mas aí também, o que acontece? Um país onde as pessoas caem muito em golpe do tigrinho, esses golpes, cara, é porque o brasileiro ele gosta de facilidade. Esse é o problema. Então o cara quer assim, eu quero pagar 50 mil e eu quero que eu não faça nada e tudo se resolva. Também não vai funcionar, cara. Você pode pagar 300. Se você não fizer nada, porque não existe essa fórmula mágica. Você tem que fazer. Você falou ali da rotina de gravação do Joel... De todos eles ali do Tríade. Da Tríade, né? sim, do Caio. Caras gravam o dia inteiro, eles moram em estúdio, eles lançam. Eu nem sei como é que humanamente eles lançam tanto livro e tanta coisa, porque eu fico aqui o dia inteiro e não dou conta de fazer 30%. Meu Deus. Porque eu imagino quanto esses caras não devem trabalhar. Eu gravo conteúdo há 4 anos. Todos os dias nos stories eu tô há 4 anos, sem falhar nenhum dia. 4 anos. E no feed quase todo dia. Agora eu voltei a postar todo dia no feed 3 a 4 vídeos. É trabalho. É trabalho. Cara, é simples e fácil? Lógico que não é simples e fácil, não todo mundo faria. Agora também eu acho assim, mas também não é encher uma laje, né, amigo? Pô, não é trabalhar numa carvoaria também.
Que o cara fala assim, não dá pra fazer. Amigo, você não tá trabalhando, eu não tô te pedindo pra você trabalhar na carvoaria. Eu não tô te pedindo pra você pegar um trem do Francisco Morato na luz, lotado às 4 da manhã. Eu tinha uma fazenda lá e tava com meus cavalos. Se eu te falar que eu prefiro ir lá, limpar os estábulos, porque o trabalho braçal, eu não sei, ele é... Ele rende. Não, e é terapêutico. Ficava lá, limpava os cavalos, achava tudo limpinho, botava serragem nova. Já fiz isso, mano. Limpava os estábulos dos cavalos, escovava os cavalos, banhava, arrumava as crinas. Ficava lá o dia inteiro. Era uma terapia. Trabalho braçal, pesado. Sim. Tinha dia de eu carregar, descarregar o caminhão de serragem. Mas quando você chega em casa, você descansa. Pra escrever uma copy, é uma energia mental que me dá um estresse às vezes, assim. Então eu tenho que construir um fluxo pra poder... Sabe? E eu vejo, nas mentorias aqui, eu tô olhando vários influencers deprimidos. Ô, Felipe, ora por mim, me ajuda em oração. Tem um monte tomando Ritalina pra ficar acordado e diazepam pra poder dormir. Cara, que loucura. Daí eu começo a olhar como isso tem um desgaste do psicológico. É porque, eu vou te falar, o que acontece? Tu acha que o digital, cara, é porque, vamos começar, é um trabalho contínuo, você não descansa. Verdade. Porque quando você trabalha é um trabalho que você vai pra empresa e volta da empresa, a hora que você tem a sua hora, o digital ele não descansa. Então, a hora que eu acordo, eu posto stories durante o meu dia e eu posto stories antes de ir dormir. Isso não acaba. Então, é por isso que esses caras produzem nesse nível. Porque não acaba. Eu respondo com a gente pergunta. Então, não acaba. O digital, ele tirou da gente e ele deu pra gente muita liberdade de geolocalização. Ele te deu essa liberdade. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu fui pra Florianópolis, passei uma semana e continuei trabalhando. Semana passada, legal. Só que ele te tirou uma coisa muito importante, que é justamente o tempo, cara. Hoje, eu tô online o tempo todo, então estou trabalhando o tempo todo. Eu não tenho tempo de descanso. Então eu gravo o tempo todo. Eu tava lá na praia, me deu a ideia de gravar um vídeo, eu peguei o celular, gravei um vídeo, soltei um Reels. Normalmente eu estaria de férias. Normalmente eu estaria brincando. E às vezes são os que viram, né? E aí eu falo pra você, então isso, você tinha isso. Hoje você não tem mais. E o que deprime a galera no digital, muita gente, e grandes players, e grandes artistas, tipo, você vê a situação mesmo do Whindersson Nunes, é que pra muita gente o dinheiro era o fim. O cara, ele tinha um foco muito grande, eu preciso ganhar dinheiro. Quando o dinheiro é o fim, e você alcança o seu dinheiro, o que sobra? Pra onde é que você vai agora? Porque agora você alcançou o dinheiro. Agora o teu dinheiro pode comprar qualquer coisa. E quando o dinheiro pode comprar qualquer coisa, que diferença faz? Que diferença faz você estar andando de Ferrari de 1 milhão ou com outro carro de 3? Tenho percebido isso. Então assim, quando o dinheiro é o fim, o cara vai se desesperar. E aí o dinheiro é o quê pra mim? Sempre foi meio. Pra começar, meu fim é o céu. Eu não sou daqui, eu tô aqui por um tempo, e a minha lógica é que eu vivo uma vida boa ao ponto de Deus deixar que eu entre no céu. Ponto. Esse é o meu fim. Então, pra tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor, não me deixa encantar. Porque todas as vezes, quando eu tô num palco, quando eu sou convidado pra ir numa palestra, quando eu sou convidado pra ir num podcast, quando eu sou porque a palestra não me deixa se encantar por isso aqui. Porque eu sei de onde eu vim, não deixa eu esquecer de onde eu vim, não deixa eu esquecer quem eu sou e não deixa eu esquecer pra onde eu vou. E pra onde que nós vamos? Céu. Você também crê na mesma coisa que eu. Céu. Ponto. Então o dinheiro, ele é um meio aqui. Ele é um dinheiro muito bom pra quê? Pra liberdade, cara. Semana passada eu viajei e não tive que olhar o preço das coisas. Maravilhoso. Ah, quer ficar triste? Lógico que quer ficar triste em Paris? Lógico que eu quero também. Eu quero andar de Ferrari? Nem sempre não é um carro, uma marca que eu gosto, mas se eu puder comprar, qual que é o problema? Nenhum. Só que não é o fim. O fim é a minha família precisa estar protegida. E eu vejo muito essa questão de propósito aqui. Ai, porque tudo é meu propósito, que eu tava com propósito. Eu gosto da teoria de propósito do próprio... Eu acho que o Wendel Carvalho fala, eu sou aluno do Wendel, e ele fala sobre propósito, que é o módulo que eu mais acho legal. Ele fala que assim, propósito pra mim é 3 coisas. Propósito, quando você pensa em trabalho e dinheiro, é segurança para minha família, que é o quê? Uma casa melhor, um carro melhor, um condomínio fechado. Que é segurança, eu vivo num país violento. Segundo propósito, realizar seus sonhos. Comprar uma casa melhor mesmo, comprar um carro melhor, viajar o mundo, qual é o problema? Terceiro propósito, ajudar pessoas. Quando você empreende, você emprega pessoas. Você pode ajudar a sua igreja. Então, isso é propósito pra mim. Então eu vejo muita gente se deprimindo, que são pessoas de sucesso, que agora, ai, porque tá todo mundo falando de propósito. Qual que é meu propósito? Ai, qual que é meu propósito? E a galera tá se deprimindo porque ela não acha o propósito dela. E eu falo, cara, teu propósito tava aí o tempo todo.
Tem uma empresa que emprega 1.000 pessoas. Você quer um propósito maior do que 1.000 famílias comendo pelo que você faz e você tá se deprimindo e tomando remédio e indo em palestra porque você quer achar qual é o seu propósito. Aí é isso. A galera fica usando esses termos pra poder vender e a galera compra. E você sabe, tá um monte de galera deprimida aí. Tem uma galera que não tá dormindo. Por quê? Porque dinheiro era o foco. Agora tem dinheiro. Pô, pra onde é que eu vou? Porque dinheiro não é fim. Dinheiro é meio, cara. Dinheiro é combustível pra você viajar. Assim, eu vejo que eu ensino isso. Assim, ó, o propósito ele é ativado só que tem uma identidade muito forte. Quem tu é, né? O poder de Cristo na tua vida. Aí tu começa a ver prazer nas coisas simples. Eu vejo o sorriso da minha pequena, na família. Hoje eu tava vindo pra cá, eu vi o cara com uma Porsche e tal. Eu falei... Era o que eu sou muito apaixonado por eletrônico, por câmera, eu gosto de estúdio, gosto de igreja, de banda, de tudo que é eletrônico, instrumento, eu sou apaixonado. Eu acho que esse era a minha ostentação, minha Ferrari é isso. Câmeras, eu gosto. Mas fiquei pensando assim, meu Deus, eu aprendi a me alegrar nas coisas simples, mas quando eu encontrei quem eu sou em Cristo, filho amado do Senhor, uma coisa que tu falou, peregrino na terra, isso ficou muito aceso na minha cabeça, eu sepultei meu pai há poucos dias. Eu montei esse estúdio, estava inaugurando, né, Márcio? Recebi uma ligação... Sentei aqui, gravei assim, mais e meio em automático. Foi 15 dias. Um homem forte, 55 anos. As mensagens dele no meu celular. Não foi no hospital, é câncer. Mas câncer tomou tudo. Fígado, rim e tal. E fizemos aqui, ó. Conversei igual eu e teus filhos, ó. Tô partindo. Ele tava subindo pra UTI, né? Pra ser entubado. E dali durou mais um dia, 2 dias. Cuida da tua mãe, cuida das tuas irmãs. E lúcido pai, assim. Normal, lúcido, conversando normal. Ele foi lá com uma dor. Chegou lá, estava inchado, não liberava. Né? Fizeram uma ressonância, um exame, tumor tomado. Aí só manter ele ali, durou 16 dias, 17 dias. E dali partiu para a eternidade. Só que os últimos 2 dias ficou na UTI, e aí foi, que ele já não comia ali, né? E aí, ali eu tive um choque muito grande, Bisa. A gente é peregrino, cara, é uma grande... O que Salomão falava, que a gente não consegue compreender, né? Porque a nossa visão de mundo... Hoje a minha live à noite vai ser sobre isso. Eu sempre dou umas aulas assim gratuitas, pessoal, e é a nossa cosmovisão de mundo. O mundo que a gente cria, que é tudo uma fantasia. Daí eu entendi o que Salomão falou. Vaidade, tudo é vaidade. Então tu estás falando assim, eu fui profundo aqui. E aí a vida perdeu o sentido, as coisas que eu tanto queria. O meu cargo de deputado. Cara, tudo é uma vaidade, é uma grande mentira. E a gente começa assim, a alegrar nas coisas simples. Sim. Eu vou falar pra você, quando eu comecei no digital, tudo isso me apetecia muito. Eu olhava e falava, caramba, que legal, o cara tem jato. E deve ser maravilhoso ter jato. É fácil, né? É simples. Pô, fui viajar pra Florianópolis, cara, uma logística de 2 horas, com criança. Tem uma Ferrari, maravilhoso. O cara trabalhou por aquilo, foi um dinheiro honesto. Ele trabalhou por aquilo, é um dinheiro honesto, ele tem que ter mesmo, ele tem que ter a mansão de 40 milhões. Eu sou extremamente... meritocrático e capitalista. Eu sou esse capitalista mesmo, eu gosto, tem que ser. Só que quando você não vê valor nisso como objeto, e sim o prazer de ter isso, é mais legal. Porque se... Tá, legal, meu sonho é ter uma Porsche. Depois que eu tenho uma Porsche, o que eu faço depois que eu tenho uma Porsche? 48 horas, aquele pico de emoção. E aí eu faço o quê? Já comprasse carro novo, assim, que tu tem aquele... Não comprei um 0, mas assim, quando você compra um carro novo, quando você compra um carro... pobre, cara. Vendedor de peixe, eu vendia peixe. Eu usei a internet, gente, dá uma chance pra gente novas ideias e tal. E quando eu fui parlamentar, daí eu comecei... Meu primeiro salário eu comprei tainha. Pai, guarda tudo na câmera. 25 mil de tainha. E aí o pai vendeu, eu vou comprar R$6, vendia 25, 30. Comecei a alavancar com o meu salário. Comecei a criar empresas, negócios, né? E fui alavancando, eu comprei uma SW4, era 305 conto, assim, no cash. Fui lá, paguei, cara, dura 48 horas. Aí eu fiquei feliz quando eu comprei assim, tudo aquele cheirinho novinho. Tirei lá da Toyota, lá em Florianópolis. Tá, beleza, chegou em casa, queria dormir lá dentro do carro já. Por mim, eu não acredito. Cara, umas 72 horas depois, era só um carro, era só... Mas o prazer de comprar e ter trabalhado pra comprar... Não, mas eu entendi a tua... Maravilhoso. O meu problema é não sempre... faz apologia à pobreza, mas existe uma riqueza maior, né? Sim, assim, é você materializar tudo que você tem de sonho. Porque tem gente, tem alguns caras que tudo dele é valorizado em número de cash, quantia, valor. E eu falo, não, cara, pra mim não é... É muito... quando chega isso, tá legal. Eu falo, depois de 20 milhões, o cara faz o quê? Porque assim, depois de 20 milhões, a vida de um bilionário e de um milionário não muda. Muda no tamanho da estrutura de vida. Realmente, o cara de 20 milhões não vai poder ter um jato que só pra manter ele parado é 20 milhões. Agora, os hotéis que eles frequentam, dá pra frequentar os mesmos hotéis com 20 milhões na conta? Dá. Que hotéis que, gasta mais de 20 milhões pra você gastar? Não. Você pode viajar de primeira classe? Pode. Pode fazer mais de uma viagem por ano? Pode. Então,
A diferença aqui é que se o cara puder ser bilionário, a empresa dele pudesse ser bilionária, é maravilhoso. Eu quero montar uma empresa que vale bilhões, porque se vale bilhões, imagine quantas famílias você não alimenta com uma empresa que vale bilhões. Imagine quantas pessoas não são beneficiadas por causa da sua empresa que vale bilhões. Esse é o jogo. Não ser o dinheiro como um fim. Porque o dinheiro como um fim... Ele é um potencializador. Ele é um potencializador maravilhoso, porque ninguém vai fazer voto de pobreza. Pra começar, apesar de cristão, eu não sou do lado cristão que gosta de fazer voto de pobreza, e eu não sou de esquerda que adora a riqueza, mas quer pobreza pros outros. Então, assim, é muito claro que eu gosto do que o dinheiro pode proporcionar, tendo a real visão de que não é isso que me move, até porque nós somos peregrinos. Passa rápido demais. Eu acabei de fazer 36, cara. É legal. Os últimos 10 eu nem vi. É verdade. Não fazendo apologia à pobreza, mas governando sobre aquilo, né? Sim. Usando aquilo como uma ferramenta para potencializar. Exato. Quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os problemas, todas as dores, é que o amor. A idolatria. A idolatria é aquilo. Agora, como potencializador, maravilhoso. É incrível, porque o nosso coração é tendencioso a criar idolatria de qualquer coisa, né? Pode ser filho, pode ser dinheiro, pode ser a empresa, pode ser... Se a gente não dá essa nossa idolatria, que a gente acha que é programado, acho que está na genética, é intrínseco, para o nosso Criador, para nos conectar a Deus de todo o coração, e ali mora a verdadeira alegria, a gente cria as nossas idolatrias. Eu, às vezes, tenho que estar quebrando altares, assim, quebra isso, quebra aquilo. Mas nós somos totalmente moldados por misticismo de alguma forma. A gente cria uma idolatria, ou é um carro, eu sou evangélico. E por nada contra nenhuma religião, sabe? Os meus amigos, antigamente tinha muito aquele embate do católico com... Aí você fala assim, mas o católico gosta disso aqui porque ele gosta da imagem. Você fala assim, tá, mas todo mundo cria seu misticismo. Aí tem o misticismo do outro cara que acredita que o copo d'água em cima da televisão vai mudar. O outro que a vassoura ungida vai limpar a casa dele. E nós vamos criando. Sempre... Nós somos empurrados pro misticismo por não entender a Bíblia. Porque você tem que ser levado o quê? É Cristo, só Cristo, amigo. E se você vê alegria nele, em todas... Poxa, eu descobri há poucas semanas que você é pai de novo. Cara, fantástico. A gente já tava querendo, a gente tava planejando. É o segundo? É segundinho. É segundo ou segunda, que ainda não sabemos antes do sexo. Eu tenho uma menina que acabou de fazer 4 anos, foi pra Florianópolis pra comemorar o aniversário dela. E eu falo, cara, a minha alegria foi a melhor escolha que eu fiz, que foi meu casamento. De longe. Tá casado há quanto tempo? Eu sou casado, vai fazer 9 anos, agora em outubro. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Tudo que tracionou na minha vida foi o casamento que fez. Eu falo pra todos os meus amigos, colegas, solteiro. Amigo, se você não é casado e quer vencer na vida, casa, irmão. Casa, amigo, que você vai ver se você não ganha energia. Aí vê a filha. Quando vê a filha, que faz 4 anos exatamente, foi quando eu saí de um salário. Era corretor de imóvel, então quando vendia tinha dinheiro. Mas tirava ali seus 2, 3 mil, aí quando vendia bem, e a esposa é dentista, foi quando saiu dali pra múltiplos 5, 6 dígitos. Quando a filha veio, outro poder de tração, filho. Então o casamento foi um poder de tração, o filho foi outro poder de tração. Então a minha base é muito forte na minha família. Tudo que eu faço, tudo que eu crio, eu olho de primeiramente a família, minha esposa, minha filha e meus filhos. Tudo é baseado para isso aqui, porque eu tenho a impressão, eu posso estar errado, que no último dia é disso que Deus vai te cobrar. Imagina. Ele vai te cobrar primeiro pela sua alma, do que você fez por si, e pela sua família. E o que eu mais vejo é gente empresária, cara fantástico, o cara que é idolatrado nos palcos, que tem um casamento de merda, que tem uma família destruída. Por quê? Porque o cara falava assim, não, eu preciso trabalhar para dar mais dinheiro para minha família. É mentira. É só ego. É só vontade de trabalhar mais um dia. Um cara que tem 100 milhões, ele fala, não, vou ter que trabalhar mais um pouco. Mentira. Você é apaixonado pelo dinheiro, você é apaixonado pela tua empresa. Que se fosse apaixonado pela sua família, você daria mais tempo pra eles. Mas não, você é apaixonado pelo dinheiro e por essa sensação, não pela sua família. E eu tenho a impressão que naquele dia, você vai falar assim, cara, eu tive uma empresa que, olha, tinha 10 mil funcionários. Olha, Deus, eu coloquei 10 mil famílias pra poder trabalhar. Ele vai olhar pra você e falar assim, e pela tua família, você fez o quê? Pelo teu filho que cresceu sem pai, que você tava trabalhando. Pela tua esposa, que cresceu praticamente sozinha, porque você tava trabalhando. Você fez tudo pelos outros. Pela tua família. E eu vejo isso muito em líderes religiosos. Verdade. O que você mais vê em líder religioso? Eu sou de uma igreja evangélica. E o que eu mais vejo é os filhos de quem tá na frente totalmente destruído longe da religião. Por quê? Porque o cara, ele doou todo o tempo dele pra igreja
e pouco pra família. Eu acho que isso é até uma estratégia do inimigo. Pô, meu pai viveu isso. Né? Eu e meu pai, nossa, foi uma adolescência, uma juventude muito sofrida. Uma pela religiosidade, pela pressão, apanhava. Era terrível, terrível. Agora, no Lei de Morte, nós tivemos uma conversa assim, e uma das coisas foi isso. Ele disse, Felipe, trabalhei a vida inteira. Ele era um alemão trabalhador. Mas, Misa, pensa num cara, um alemão, por exemplo, disciplinado em um horário e tal. Meu pai. E eu não consigo ter essa disciplina que ele tinha, sabe? Era uma religião, assim, 6 da manhã, botando as caixinhas na câmera fria e tal. Tinha uma distribuidora de pescados, ele. E aí, na hora do leite, ele olhou assim, Felipe, ele apavorado. Trabalhei a vida inteira, fez 20 casas de aluguel e tava partindo. Sabia que ali era a sentença de morte, que só um milagre eu vi nos olhos dele. Lisa, isso deu um baque. Outra coisa foi isso que o diabo às vezes não pode te parar. Ah, não consigo tirar ele da obra de Deus. Então ele começa... Vai entupir ele de obra de Deus. De obra de Deus. Daí te tira a obra, tira do Deus da obra. E o meu pai era assim, igrejeiro. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada. E tudo nós debaixo daquele jugo da religiosidade. Que é religioso não era mais, feito por prazer, por alegria. Hoje eu tenho prazer de pegar meu violão, o dia da cela. Né, ter aquele momento de comunhão com os irmãos. E aí isso tirava a nossa comunhão. Mas isso, levando assim para o nível da sociedade... Isso é muito grave. O cara que não é a obra de Deus, mas é a empresa. É como eu falei, as idolatrias. A gente sempre vai para uma idolatria. O celular é uma idolatria, a rede social é uma idolatria, a empresa é uma idolatria, a igreja é uma idolatria. E não a obra de Deus. A instituição, né? A instituição é uma... Aí eu vejo muito, porque eu sou de uma igreja evangélica e eu vi muitos, e eu vejo muitos se perdendo lá dentro, e os filhos se perdendo. E eu falo, cara, ele tava tão focado em ajudar na obra, ele não tava querendo o pior. E esse é o pior. Se o diabo vir de chifre e rabo, você foge. Ele não vem de chifre e rabo, ele vem com um negócio que ao seu ver é uma coisa encantadora. Então ele traz aquele monte de obra pra você fazer e todo dia você tá na igreja, todo dia você tá na viagem. E aí, qual foi o tempo que você parou? Cara, eu conversei com uma pessoa, um tio meu, que ele falou assim, ele levou uns amigos numa praia. E o pai desse casal que foi com meu tio faleceu há pouco tempo. Era irmão da igreja, da obra, tempão na igreja. Cara, o cara era, assim, trabalhou muito na obra, um homem honrado de Deus. Só que ele falou assim, você acredita que eu tô com tantos anos, mais de 30 e nunca tinha vindo numa praia? Meu pai nunca parou pra vir. Aí eu penso assim, legal, ele fez tudo que ele pôde pela obra. E por que importava de verdade que era a casa dele? Porque, meu amigo, se eu não puder auxiliar minha esposa, você não vai salvar? Eu não vou salvar minha esposa e ela não vai me salvar. Bíblico, nem meus filhos. Mas se eu não puder ser um auxiliador para ser um exemplo para que eles se salvem, quem vai ser? Então você fez tudo pela obra e não fez nada por quem deveria. E eu duvido que Deus não vai olhar pra você e falar assim, então, pra trás de mim que eu não te conheço, porque não foi isso que eu pedi pra você. Legal que você empregava 10 mil. E teu filho? Porque eu acho muito doido que eu vejo caras grandes, empresários, grandes mentes, e os filhos entram numa faculdade federal, fica todo ideologizado de esquerda, acaba com o ser humano, que a esquerda é uma desgraça. O assassino lá do Charlie Kirk, né? A esquerda acaba com aquele assassino do Charlie Kirk, a esquerda acaba com qualquer pessoa. E eu penso assim, como foi que um pai não percebeu que o filho estava se ideologizando a esse nível? O cara entra na faculdade, eu não consigo entender, o cara entra na federal, ele entra jovem, hétero evangélico, ele sai de lá trans, meniniques de esquerda. Oh, mano, é possível que ninguém percebeu que o cara transicionou desse jeito. Eu vi várias transformações dessa diante dos meus olhos, cara. Eu sou a 4ª geração de pastores, né? Meu bisavô, o seu Santino, se converteu, a minha avó teve um câncer, foi orado por ela, curou, então veio o seu Ailton, meu avô, meu pai, Antônio, e aí agora... Eu sempre liderei jovens, sempre fui, sabe como é que a gente é de igreja, sempre bichinho de igreja, né? Desde lá da rua até lá do som, é polivalente, faz tudo, limpa, faz músico, tocava tudo, baixo, guitarra, bateria, violão, tudo. Aí eu vi, assim, várias transições dessas, assim, diante dos olhos dos pais, religiosos, orando e tal, e os meninos foram mudando, e os cabelos, e as roupas. Você não nota? E agora virou um ativista que não, amigo de infância, e não consegue mais... Você não consegue conversar. Não, ele mesmo disse um dia, Felipe, ó, não me procura, não, eu tenho nojo, eu não gosto, não é nem uma coisa pessoal contigo, mas quem tu defende, quem tu vota, vocês são anti a minha existência. Eu sou, cara, tu é meu amigo de infância, doido, para com isso. Cantava comigo, amigo do coração. Felipe, tu é contra a minha existência, tudo que tu faz, é um ódio, assim, diabólico. Aí você fala pra você, eu sou a 4ª geração também da congregação na minha casa. Então assim, eu vi de tudo isso aqui. Então você vai vendo isso aqui, você vai vendo colegas, mas não é possível que ninguém percebeu que esse cara tava se transformando. E é um ódio. E aí, eu acho que o que aconteceu agora com Charlie Kirk abriu muito claro o olho das pessoas pra entender, olha, essa guerra não é só material, essa guerra é espiritual, é diabólico.
O que eles estão fazendo é diabólico. E a nível mundial. Aquilo é diabólico. E quando eu olho tudo isso, eu falo, cara, é diabólico. E se a gente não entrar em guerra de verdade contra a carne, contra o espírito também, porque não é pra entrar contra a carne, é contra o espírito. Mas contra a carne que eu digo é expor. Expor, porque é um ódio gratuito. Eu discordar de você não quer dizer que eu não quero que você exista. O perigo tá aqui. Ele não quer que você exista. Não é nem o simples fato de, eu não quero mais conversar com você, a gente não vai ser mais amigo, tudo bem, cada um pro seu lado. Legal. Não, ele não quer que você exista. Então ele não precisa, ele não vai nem discutir a sua existência. E eu vejo muito que a religiosidade tem muita culpa no que tá acontecendo. Porque foi por causa de ser muito religioso, criar pressão. uma bolha. Não, porque você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. E aí a pessoa, quando se livra, que entra dentro de uma faculdade, que vê todos os meninos lá dentro e fala, aqui eu posso Isso tudo. É liberdade, isso aqui é eu vida, posso. É a falsa liberdade. Porque eu acho que as igrejas demoraram muito para pregar a liberdade em Cristo. Não, Cristo é prisão. Realmente, de fato, o evangelho é negar-se a si mesmo. Atuação diabólica nos dois extremos, né? Vamos parar assim, tudo bem, tá falando da esquerda, eles pegam idiotismo, eles degradam. Tipo, Destroca Satanás essa, leva sim. mesmo assim, quando ele pode te levar ao abismo, né? A Bíblia fala, Satanás foi soltado e com grande fúria, porque tem pouco tempo. Mas se tu parar pra pensar, né? Vamos cá pro lado da religião, quando eles pegam Cristo, e para ter controle daquele membro, a gente já foi para outra esfera, Sim. é um pacote dogmático de o dízimo, e mais esse usos e costumes, e mais essa tradição, Sim. e mais tal. E aí o cara fica numa prisão que tu falou aqui um pouquinho mais cedo, é pior que a do pecado, porque a do pecado ele sabia que estava lá, que tinha que mudar de vida. Nessa ele não sabe, porque ele é preso pela... É que se sente oprimido, triste, vazio. E aí esses polos, assim, como é que tu vê assim, essas duas... Se você, que são duas prisões sim, diabólicas, sim, né? Cristo, é você ser livre em Cristo. Ser livre em Cristo, não é uma prisão. É lógico que o evangelho é negar-se a si mesmo. E é por isso que eu tenho tanto problema com várias igrejas aí, que não, vem aí, chega aí, vamos junto, tamo junto, vem do jeito que tá, pô, tá da hora, tá legal, fica aí. Não, mas o evangelho é negar-se a si mesmo. É negar ao pecado. Então você tá abraçando todo mundo. Abraça e fica aqui do jeito que você tá e não tem que se limpar, não. Então não é evangelho. Então tem muita igreja que prega, é diabólico também, não é evangelho. Não é evangelho. É show pirotécnico. É show pirotécnico pra emocionar pessoas. Ou não antigamente era a prisão do medo. É, né? agora é show pirotécnico pra ser emocional e coach pra poder falar que você vai ficar bem. E é igreja, amigo. Evangelho. Então não tem que ter conivência com o pecado. Agora, não deve ser uma prisão. Você deve ser livre em Cristo. Livre em Cristo. Agora não. Antes era religiosidade extrema. Não, você não pode isso, você não pode aquilo. Isso aqui é errado. Se você fizer isso aqui, nossa, isso aqui. Aí o cara queria escapar. Aí ele escapava numa faculdade e você perdeu ele, cara. Porque lá, a nossa carne, ela é empurrada pra gostar do que não presta. E ela é sedenta eterna, né? Nunca sacia. Nunca né? sacia. O espírito sacia a carne nunca. Se você tá lá dentro que você pode fazer... É muito mais fácil você cair onde você pode fazer tudo. É muito mais fácil. Então, talvez hoje as igrejas estejam notando um pouco mais de, olha, a gente precisa melhorar aqui. A gente está sendo muito... Cara, eu acredito na nossa geração, eu fui um cara que passei por todos esses extremos. Eu tive na religiosidade, meu pai batia muito em mim, me mandou embora com 12 anos de casa, então eu vivi na rua, aí fui para esse outro lado. Na época eu não fui para a universidade, que era pobre, não cheguei a virar menina. Márcia. Márcia ri. Mas eu fui rebelde e caí na prostituição, naquele mundo de moralidade, E hoje, assim, o que eu vi? O temor de Cristo caiu sobre mim, eu me tornei amigo de Cristo. E aí quando eu sou amigo dele, eu vejo uma coisa assim, Jesus faria isso? Não faria. E aí o caráter de Cristo, sabe quando se torna amigo e o temor de Deus, assim, eu não quero fazer isso aqui, desagrada a Jesus. Isso aqui desagrada ao Senhor, isso aqui entristece o Espírito Santo. Então não é mais pela religião, não é mais pelo julgo da religiosidade, é porque eu quero ser amigo de Cristo, então o caráter dele vem de forma natural. É isso. Essa libertação é natural. Só que é muito difícil as pessoas entenderem. Alguns acham que eu estou virando extremista, outros acham que eu estou só no coach, outros acham que eu estou rebelde demais. E eu falei, cara, eu sou só um cara amigo de Cristo, cuidando da minha casa, minha família, buscando contribuir de alguma forma para a expansão da consciência das pessoas. Que você vai ser cobrado por isso, cara. Por exemplo, eu tô numa igreja extremamente tradicional. É extremamente tradicional. Cara, como é que tu lidar com isso? Eu ia te perguntar aqui. Cara, eu lido da seguinte... Pra frentex, se for comparar com que... Só que eu vejo também que tanto a igreja que eu frequento tem mudado um pouco do discurso, porque entendeu que esse discurso aqui... Eles são bem tradicional. Muito tradicionalíssimo nós somos ali. E aí eu também tenho aquele negócio, eu acho assim, se você faz parte de um grupo... Pregar na igreja parede preta, tu vai. Hã?
Se for pegar- Provavelmente não. Provavelmente não. Mas porque eu, não, Só pra não, pegar tudo bem. teu pé. Mas porque eu não. Cara, eu não sou um exemplo de cristão pra pregar, cara. Eu não me sinto um pregador da palavra. Eu não consigo. Eu acho que tinha que melhorar muito. Eu falo direto, as pessoas falam no meu perfil, falam, você é evangélico, aí vê o que eu tô na igreja. Fala, porque eu não sou, você não consegue ver, porque eu não sou esse exemplo de cristão. Por quê? Porque eu sou meio louco, palavrudo. questão de crença, Eu sou muito doido de então. falar as coisas que eu penso. E eu defendo a minha visão de Cristo desse jeito. E é claro que lá dentro talvez eu seja. Eu acho Talvez eu que seja liberal demais. Tu tá Se depende- pregando com o teu testemunho. Depende de como eu esteja, vai falar assim: você tá muito liberal lá dentro. Mas por quê? Eu vou onde eu me sinto bem. Sim, Eu sim. toco meu violino há 20 anos, eu gosto do ambiente. Se tem um lugar onde tem assim, quem tá na frente tem um tipo de coisa que eu já não concordo, eu já não vou lá. Não sou obrigado. Eu tô me sentindo. Eu gosto do movimento, eu gosto do culto, eu gosto de estar naquele lugar. É por isso que eu estou. E é aquele negócio: se você está numa igreja, está numa religião, se você se dispôs a estar lá dentro, existem algumas coisas, algumas formas que você vai ter que aceitar. É que eu acho que a gente que ainda tu é quarta geração, né? Então eu entendo, virou cultural. Tá Que é dentro de- cultural. Minha A filha é gente tem quinta isso, geração. E outra coisa, e eu gosto. Agora, hoje eu sou muito mais aberto que nem você acabou de falar. Se alguém me convida pra ir num lugar, eu vou. Eu Eu acho sento que- na mesa, eu aprendi uma coisa. A gente era muito religioso ao ponto do cara que tava na outra igreja ser seu inimigo. Tinha E eu esse comecei a entender preconceito. que, cara, porque o cara discorda 10% de você, ele é 90% teu amigo. Ele não é 10% teu inimigo. Então hoje, quando o cara tá num lugar e vai me chamar e vai ter uma oração e sem problema nenhum. E talvez eu seja visto até por alguns dentro da igreja como muito liberal. Como muito liberal. Mas eu falo pra você, peraí, mas esse cara, só porque ele é 10%, eu discordo 10% do modo como ele cultua. Ele é 90% meu amigo. Ele tá querendo ir pro céu. Eu tô querendo ir pro céu. Ele crê em Jesus Cristo como o único salvador. Eu creio em Jesus Cristo como o único salvador. Ou nós é irmão. Eu comecei a ver, assim, dentro da religião, que o Espírito soprava onde, como e quando ele queria. E um dia eu tava na praia em Laguna, lá na cidade litorânea, e tinha um cara surfista, ele assim, cara, engraçado, Felipe, tu é da igreja, né? Aí eu disse, sim, sou da Assembleia e tal. Esse cara, hoje eu vim pra cá, e uma coisa desse meu coração, eu comecei a ler a palavra, e eu comecei a olhar pra essa natureza, eu comecei a ver como o dedo de Deus. E ele começou, hoje, pra resumir, ele é pastor de uma igreja, acho que é a Bola de Neve. Ele começou, mas foi uma coisa louca, assim, ó, que o Espírito Santo soprou sobre ele. Gente, eu conheço o cara, aqueles maconheirão da praia, mas zero à esquerda, com igreja. Ele do nada, ele disse que estava dentro do carro, o Espírito Santo falou no coração dele, ele pegou a palavra, sentou na beira da praia, começou a ler. Só que quando ele falou, sentiu uma unção, ele falou, lembra assim, ele falou uma coisa forte da palavra, sabe? De não ver apenas Deus, ouvir a voz de Deus, que Moisés ouviu a voz, assim, ele falou uma coisa assim forte. Aí eu disse, meu Deus. E eu sei que depois daquele... Daí, o que acontecia? Volta e meia, ele começou a evangelizar os surfistas ali e começou a fazer uma espécie de cela de encontro de louvor e de reflexão da palavra. Hoje ele pastoreia uma igreja lá grande. Deve ter uns 400, 500 membros que ele ganhou pra Jesus, Misa. Não. E aí eu vi assim, ó, cara, o Espírito sobra onde, como Sim. e quando ele quer. E eu todo, imagina, na minha cabeça, né? Religião, Esse cara nunca fariseu. que vai. Esse cara jamais vai ser um cara que vai falar de Cristo. Cristo jamais falará na boca dele. Cara, Quem disse? Isso é um problema. Aí, com o tempo a gente vai estudando, e você vai tendo essa abertura de mente de falar: opa, não é por aqui. Eu acho que vocês estão sendo extremistas demais, está sendo exagerado demais. E aí é lógico que você começa a entender que eu não vou coadunar com quem mexe com espíritos. Esse cara, não. Ele mexe com espíritos. Ah, mas a religião mexe com espíritos, a gente não tá falando mais sobre a mesma coisa. Pra mim daí já é invocação de demônios, Sim. né? que eu tô falando. Agora, quando eu tô falando com um cara que ele prega o Cristo que eu prego. Sim. Porque teve uma passagem que foi Pedro, né? Senhor, tá vindo aí, ó. Tem um povo falando sobre teu nome aí, mas não é teu povo, não é de você, não. Aquela Aí, que nós junta com aí ele espalha, falou né? assim: ué, mas ele tá falando mal de mim, Pedro? Não. Então deixa eles falar que você não tá falando mal, pelo menos tá falando bem. Então essa lógica de que nós não somos inimigos. Porque é só olhar o que tá acontecendo no mundo. A gente passou tanto tempo brigando entre nós, cada um se fechando pro seu próprio Cristo, dentro do seu próprio bloco, dentro da sua própria igreja, que o diabo tomou conta do mundo com uma facilidade. Ele destruiu os velhos, ele destruiu os políticos, ele destruiu os evangélicos, ele destruiu tudo e a gente estava preso aqui dentro. E hoje eu acho que as igrejas estão prestando atenção de, cara, nós tudo deveria estar unido, que nós estamos querendo a mesma coisa, porque o nosso inimigo tá lá fora. Eu penso que a E nós nossa não geração tá tá aqui tendo esse pra ser inimigo do despertar. outro.
Agora que a gente Eu viu também o acho. socialismo começar a dominar, a pegar, daí como a gente falhou em ser religioso demais, em ser cheio das nossas regras e bolhas que a gente, né, a gente se fechou. Se tu olhar nossas igrejas, tem um universo dentro dela. Por exemplo, lá dentro da Assembleia de Deus, eles têm um universo deles ali, eles casam ali, eles negociam ali, é o irmão Joaquim, a minha irmão da... tudo, é uma bolha, casávamos ali, a nossa amizade era ali dentro. Então, ou seja, o mundo... Eu sou a quarta geração, mas a amizade quase toda a igreja. E enquanto isso, o mundo... Aí, ou seja, Satanás foi enfiando suas raízes. Em tudo. Pegando os nossos Porque assim, filhos. vocês estão brigados, nós inventamos um Cristo e nós pregamos para nós mesmos sobre o nosso Cristo. Aí ele falou assim: "Não, mas aí de ir pregar o evangelho e nós só prega para convertido. Aí eu quero pregar pro cara que tá na outra igreja, ao invés de pregar pro cara que não conhece a igreja. E aí eu vejo um monte de gente criticando que fulano de tal fala de Deus. O Pablo Marçal fala de Deus. O Thiago Nigro fala de Deus. E você? Fala sobre quem? Hein, cristão? Você tá falando sobre quem? Porque ele falou que as bocas iam ter que falar, senão as pedras clamariam. Se ele tá se usando de alguém pra falar dele. Sabe por que ele tá se usando desses caras pra falar? Do empresário pra falar? Sabe por que ele tá se usando do influenciador pra falar de Deus? Porque tu parou de falar. Porque você começou a pregar pros teus, você começou a pregar pra convertido, você começou a pregar pra dentro da tua bolha, você só quer pregar... Nossa, esse aqui é o meu... Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Sim. Nós viramos tudo o Senhor dos Anéis, cara. É tipo assim, o meu é precioso, esse Deus aqui é meu, ninguém vai pegar esse Deus. E o que ele falou foi: de 2 em 2, vai pregar meu evangelho aí, todo mundo tem que saber que eu existo. Fechou? Aí parou de pregar, aí o influenciador agora fala de Deus, o fulano de tal usa Deus pra vender. Sabe por que você tá incomodado? É porque você não fala de Deus. Você só tá incomodado porque você não fala de Deus. Aí você tá incomodado com o cara que fala. E porque ele vende um produto, porque ele vende um serviço, porque ele é influenciador, você tá incomodado. Sabe por quê? Porque tu não fala de Deus. Porque quem conhece Cristo, quem conhece ele, sente ele, não tem ciúme dele, cara. Esse ciúme não é... É um ciúme ignorante. A gente patenteou muita coisa pra Satanás também, né? Isso é do diabo, isso é do diabo. Eu pego a internet, pega aí influenciadores como o pessoal falando do tigrinho e promiscuidade, os funkeiros, e os caras perseverantes em pegar suas músicas promíscuas e passar a noite gravando. Quantos podcasts? São poucos. Agora que tá surgindo alguns podcasts falando sobre esses assuntos, falando sobre a Bíblia, com conteúdo de mais reflexão, que leve a consciência a se expandir, porque a gente tava perdendo feio pra... ímpios que estão aí falando de um monte de promiscuidade, de futilidade, e a gente às vezes calado. Eu gravei um vídeo esses dias, eu não soltei ainda, do que eu acho sobre essa questão do cara que vende e também fala de Deus. Aí eu falo no vídeo, e é isso. Ué, mas vocês não se incomodam quando a música fala do diabo? Vocês não se incomodam quando a novela só mostra promiscuidade, traição? E por que vocês se incomodam com um cara que fala de Deus e vende alguma coisa? Então é isso. Como você não dominou espaço, como a gente não dominou os espaços, eles dominaram. Eles falam sobre a promiscuidade, não tem problema eles ganhar dinheiro com a promiscuidade. Eles falam sobre a pornografia e não tem problema ganhar dinheiro com a pornografia. Você assiste a novela falando só sobre promiscuidade, não tem problema a TV ganhar dinheiro com isso. Aí o cara, só porque ele é cristão, é casado, vive aquilo, vende um produto e também aproveita aquele movimento da influência dele pra falar de Cristo. Não. Esse cara tá usando... Eu falo, então peraí, vocês precisam do quê? Eu não entendo. Essa guerra... No mundo a gente já ia perder, é bíblico. Mas nós perdemos, mas tá perdendo de lavada. Nós estamos tomando um banho. Eu achei que ia ter um pouquinho mais de luta do nosso lado, mas nós estamos perdendo de lavada. Os caras estão ganhando em todos os frontes, velho. Em todos os frontes eles estão ganhando. Agora que você tá tendo um movimento de resposta. Eu acredito que o movimento, essa tristeza que foi a morte do Charlie Kirk, abriu o olho das pessoas e falou: olha o nível que tá. Eles odeiam vocês. Por quê? Porque o Charlie Kirk, ele não era um político. Ele não era um ativista político, cara. Ele só falava de Cristo, irmão. E ele só queria dialogar. Defendia valores, né? E aí você fala, olha a lógica. Eles não querem matar somente o cara que é político. O cara que toma facada no Bolsonaro. Mas eu odeio o Bolsonaro, tudo bem. Não. Ele quer matar o cara que fala sobre família, Cristo e defende o evangelho. E defende o diálogo. Ou seja, você não tá entendendo. Ele não quer matar aquele cara, ele quer matar você. Ele quer matar eu. O que eu defendo, o que você defende, ele quer matar. Então, você olha assim, eu acho que deu uma clareza de você falar, tá vendo que nós tínhamos que lutar? Despertar, né? Era pra todo mundo estar lutando contra isso. E não você lutando contra o cara porque o cara tem uma estátua dentro de casa, tem lá uma santa dele lá, e porque você não tem, então você é melhor. Não, amigo. Aquele cara, ele tem 10% de coisa que você discorda do jeito que ele cultua. Agora, 90% ele concorda com você. Que tal você se unir com ele e você ir pregar o evangelho pra quem não crê?
O apóstolo Paulo fala, ó, combati o bom combate, ou seja, tem um combate. Eu acho que foi o que despertou isso, ó. Vocês estão em combate? Vocês estão pensando? Vocês não estão entendendo, vocês estão em Vocês guerra? estão de férias, pendurar as harpas no salgueiro, mas combate esse bom combate, então não há descanso. Existe realmente um combate. Eu gosto muito de podcast, cara. Eu tava vendo um podcast com um pastor, ele é fenomenal. E aí o cara falou assim, não, porque tudo que o cristão, porque o cara queria... Aí esse cara aqui, ele não é que ele vende e tem dinheiro. Não, esse aqui ele usa Deus na igreja pra poder vender. E tem um monte, né? De uns caras aí que, meu Deus do céu, os caras se julga profeta, eu sou profeta. Esses malucos. Aí ele, não, porque o cristão já sofre aqui. E o pastor perguntou, sofre o quê? O que o cristão sofre no Brasil? O que você sofre no Brasil, querido? Sabe o que sofre? 100 mil cristãos são assassinados lá pelo movimento islâmico. 100 mil por ano. O que é que o cristão no Brasil sofre, irmão? Sofre nada. A gente tá... No Ocidente, nós estamos nadando de braçada. É que nós estava de férias. Mas você sofre o quê? Tem gente que se ele falar que ele é cristão, ele vai pra uma prisão de gulag na China, irmão. Você tá doido? Os caras controlam a Bíblia. Essa semana teve uma apreensão de 80 pastores na China. E agora os pastores não podem mais fazer live, não podem ter mais um podcast como esse. É isso. E o Lula aí apaixonado pela China. Isso é sofrer sendo cristão. Nós sofremos o quê? A gente só não tava pregando porque nós tava de férias. Não é porque não sofre. Sofre. Eu olho lá e falo assim, cara, eu não sou um exemplo de cristão. Talvez o que eu faça mostre o jeito que eu... Mas eu poderia falar mais de Cristo. Então eu também tenho culpa nisso. Sim. E aí fingir que não tem culpa. Fingir que não tem culpa nisso é pior ainda. Não é você fingir mentir pra Deus, cara. Tem culpa, cara. Você tem culpa. Eu também tenho culpa. Também tenho culpa. Foi uma das coisas que eu me cobrei. Mas também a Bíblia diz que aquele que alcança... Não, que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu levantei um altar nos últimos dias. Até por todo o processo que eu passei, vi essa fragilidade da nossa passagem por aqui. Eu falei, agora eu já tinha essa noção, mas era mais teórico. E agora eu vi, né, a questão da peregrinação. Cara, a gente é um peregrino por aqui. Então, Senhor, quero gastar os dias da minha vida. Aí levantei um altar e tenho falado muito assim. Engraçado que hoje a nossa conversa, até tu como um expert da internet, como um baita profissional, mas conhecer um pouquinho da tua convicção de fé, das tuas ideias, muito inteligente. Querendo ou não, eu acredito que é um despertar que Deus está despertando essa geração, talvez na 1ª hora, talvez já meio tarde demais, quando o STF, quando tudo já é meio comunista, meio socialista, as faculdades já, quantas almas, né? Mas eu penso que ainda a gente pode acender uma chama de avivamento, uma geração vem fora desses estigmas da religião, desses paradigmas e prisões de farisaísmo pós-moderno. E ainda creio que a gente pode usar o digital para uma grande revolução. Espero que a gente seja centelhas, né, que acenda o Brasil. Nicolas vem representando muito forte. Muito bem, Nicolas muito forte. De salvar o que ele mandou. E nós fazer uma revolução. Quando fala a gente tem que aprender com a esquerda. Eu te falei no bastidor, né? Eu estava dizendo pro Misa, tinha 4 deputados comigo do PT. Só que diferente da militância da direita, como a gente pensa, eles estudavam a cartilha, eles recebem toda semana, eles param, eles sentam, eles têm aula, eles fazem exercícios e implementam aquilo. Por isso que eles ativam aquela militância da esquerda, coisa que a gente não faz. Mas eu penso, Misa, que eu estou lutando por isso, para que Deus levante muitos Nicolas, muitas Ana Campanholo. Acho maravilhoso. Sabe, muitos Misael, e a gente vá de sola, ocupe tudo. Eu me lembro quando o Bolsonaro era deputado, estava lá, ele tinha que nomear, te falei nos bastidores, desembargadores. Ele não tinha um desembargador que era servo de Deus, que era de direita, que era cheio do Espírito Santo. Hoje o nosso meio digital só, sabe, um monte de vasilha por aí dando golpe, como tu falou e denunciou num vídeo. Por quê? Porque pessoas de bem deixaram de ocupar. E tem muito cara no digital hoje que defende essas pautas com muita força, muito expert. Tu viu agora o encontro que eles fizeram em Brasília? Sim. Olha o que eles despejaram em cima dos caras de Rouanet. E aí, quando você vê no meio digital do empreendedorismo... Um contrato de 11 milhões. Quando você vê empreendedorismo, empresários que estão no digital, você tá vendo um movimento desse. De caras que creem em Cristo, de caras que defendem casamento, de caras que defendem a família, de empresários e experts gigantescos com milhões de alcance que defendem... Propriedade privada, que defende família, que defende Cristo, que fala sobre ele. Então, assim, o que tá deixando medo do outro lado... É porque eles estão enxergando que do nosso lado aqui também tá tendo uma clareza de vamos despertar para cá. E eu falo muito sobre ter clareza de que eles não são pessoas mais, eles são inimigos e devem ser combatidos, não com violência.
Apesar de eu achar que violência é educativa em algumas coisas. Eu acho que violência é bem educativa. Isso aí dá, Eu acho, isso aí dá cancelamento, hein, Misa? eu acho que violência é educativa, eu acho que é necessária em alguns casos, mas não por militância. Quando eu falo violência por parte do Estado pela polícia, que o bandido tem que ter. Sim. Ele tem que ser combatido com a Bíblia violência. Fala isso, ó, a respeito à autoridade, ele não usa espada de balde. Até porque esse de balde, o que é isso? De balde? É em vão. Ele não tá armado em vão. Então, quando eu falo sobre a violência ser educativa, eu tô falando desse poderio. Não de você agredir fisicamente alguém porque ele vota em outra pessoa. Agora, você deve tratá-lo como inimigo real, porque o que tá nele é diabólico. É uma ideologia diabólica. E ele não ia pensar duas vezes em fazer exatamente o que foi feito com o Charlie Kirk com você. Ele não ia pensar duas vezes. Ele não teria esse problema. Eu tava vendo agora, essa semana, a estátua, mais uma estátua da loja Van. Queimaram uma estátua e depois queimaram a loja. A loja. Né? E aí, você vê os comentários, inclusive de um ator bem meia boca, um tal de Tucandada. Mano, tomara que der corte aqui. Você é um ator bem ruim, bem de bosta, nunca fez nada que preste, você acha que você é gente. Aí tava lá debatendo com o Luciano Hang. Porque o cara tava... Eu não defendo isso não, mas por mim fascista pode... Cara, tu tem noção de que o cara tá defendendo que botaram fogo numa loja e um monte de gente vai ficar sem emprego. E aí você vê a resposta do Luciano Hang, com quem eu tive o prazer de conversar algumas horas, ele é fantástico. É muito passivo. Não tem que ser passivo. O tempo de passividade acabou. O tempo de dialogar com essa gente acabou. É guerra. E é guerra total. É você usar do uso da força mesmo. É de você usar a tua influência e falar assim, eu te pago 100 mil, porque eu quero a pessoa que tá com fogo aqui. E ó, quando você estiver aqui, eu vou gastar... Eu tenho dinheiro, eu tenho disponibilidade, e eu vou gastar o máximo que eu puder para destruir a sua vida. Para que você sirva de exemplo para outros lembrarem o que você fez. Eu não quero que te matem, eu quero que você pague. Não, mas vamos ver, porque eu só quero, nós temos que ter diálogo. Acabou o tempo de diálogo, Luciano. Desculpa que te amo, mas não tem como. Não tem diálogo com essa gente. Se não servir de exemplo, se um cara desse que botou fogo não servir de exemplo agora, daqui mais 2 anos, um monte de loja dele vai ser incendiada. Porque você tem que agir com força. Eu não tenho a mesma linha de visão tua, mas eu penso que uma vez que eu fosse conivente com a impunidade, eu estaria pecando. Eu estaria sendo contra as convicções de fé, a impunidade. O cara, ele botou fogo, é cadeia, é punição. A lei tá ali para segurar aquilo. E o dono do projeto, que é o Luciano Hang, usar de todo o poder e influência que ele tem para levar esse cara até a justiça. E ele servir de exemplo para todo mundo. É isso. Não, eu dou 100 mil reais pelo nome de quem tá aqui e entregar lá. Pra ele servir de exemplo para todos. Teve um influenciador que eu sigo, o Ícaro de Carvalho, que tinha uma página que fazia muita fofoca sobre influenciadores. Fizeram sobre vários. Vários caras católicos, caras sérios na igreja. Ah, esse cara atrai a mulher. E fizeram contra ele. E ele fez um negócio que foi uma das coisas mais legais que eu já vi alguém fazer. Ele fez essa página fez isso, isso e isso aqui. Seguinte, em 24 horas eu vou ter o teu nome, quem é o dono da página, e eu tenho dinheiro e disponibilidade para estragar a tua vida. Então dessa vez você se meteu com alguém que tem toda a disponibilidade do mundo e dinheiro suficiente pra te achar e fazer você pagar. A página era anônima, assim, de fofoca. Anônima. Caramba. Não demorou 2 dias, apareceu a dona pedindo perdão, que ela era depressiva, por isso que ela fazia isso. E ele falou assim, o teu pedido de desculpa não faz diferença. Você tá sendo processada e você vai pagar aquela indenização. E é muito milionária. E eu tenho tempo e dinheiro pra fazer isso. E eu vou fazer pra você servir de exemplo pros outros. Que legal. Parou. Pararam, tipo, então assim, eu acho que você tem que usar desse tipo de argumento. A gente ficou sendo chamado de fascista um monte de tempo. E a gente não processava de volta. E os caras processam. Você que era deputado, você sabe que você tomava processo direto. Cara, eu fui deputado, era uma luta. Não, mas aí contra o hater mesmo, a esquerda, ela é venenosa. Ela é isso. Cara. Cara, eles me hostilizavam e me estigmatizavam de tudo. Mas, e eles, era uma mentira repetida diariamente, então 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só no último ano eu tive esse despertar, vendo o Olavo de Carvalho. Você, cara, não te trata a esquerda como igual, eles não te tratam como igual, eles vêm pra te destruir, pra te matar. Eles vão tirar a tua moral, a tua integridade, a tua moralidade, a tua paz. Ou tu entra de igual pra igual. Não. Daí eu peguei um cara. E eles usavam página, não, fui direto no CPF. Sabe, peguei, chamei os advogados, gasto, fui nas audiências e fui, ganhei. Hoje deve estar o processo, até não pagou até hoje, mas ganhei.
Isso vai lá, tá correndo juros na justiça. E a partir daquele cara que eu usei como exemplo, e expliquei depois no Jornal da Cidade, fui lá, expliquei, aconteceu assim, mas ele é pobrezinho, Não ele interessa. é só um ativista. Processei, feriu a minha integridade, minha família. Bom, mas isso foi 3 anos. Até que eu me despertei. Aquele processo, Misa, acabou. Ninguém mais meteu a cara, falou o Olavo e eu passei 3 anos e meio sofrendo o Olavo fala isso há 10 anos. Processem todos eles. Todos eles. Cara, o Nicolas tem que processar. O cara tava lá falando que ia matar o Nicolas, que tava querendo que alguém matasse o Nicolas. Não foi pedir desculpinha, não perdeu emprego. É isso. Essa gente tem que ser exposta, escrachada, deve ser excluída do teu convívio e deve ser processada. Todos eles. Com o máximo de violência, utilizando a lei possível. Sem diálogo. Não tem diálogo. O cara vem te chama de fascista, te chama de assassino, te chama de estupro. E eu falo, velho, vocês não vão processar esse cara. Aí quando qualquer coisa que tu fale, tem deputado preso pelo que falou na Câmara, tendo ele a lei a favor dele de parlar. Aí esse cara tá sendo processado pela esquerda. Aí eu falo, ué, como que esse cara pode ser processado se ele tem esse direito e eu não vou processar o cara que me chama de fascista? Do nada. Porque é assim, primeiro eu objetifico você. Pra quê? Pra te desumanizar. Depois eu te mato. É igual ele fez com o Charlie Kirk, é igual eles tentaram fazer com o Trump, é igual eles tentaram fazer com o Bolsonaro, e é igual eles vão tentar fazer com o Nicolas. Primeiro, eu te desumanizo. Porque se você é um fascista, se você é um nazista, poxa, tirar um nazista da terra não é uma coisa boa? Lógico que é. O mundo não precisa de nazistas. Logo, eu posso te matar. Então a ideia dos caras é, primeiro eu te desumanizo. Depois, eu excluo você poder falar e depois eu te mato. Porque não tem... E aí, é o que eu te falei no começo. Você foi deputado. Você tem o manejo de dialogar com essa gente. Eu não quero diálogo com eles. Eu não quero conversar com eles. Eu não quero convencer eles. Só dá pra salvar quem quer ser salvo. O cara não quer te ouvir ao ponto de querer que você morra. Ele não quer te ouvir. Já tem gente tão contaminado. Mas eu sei que é difícil. Tem muitos esquerdistas que chegam assim, eles destilam veneno, ódio. Eu ainda luto contra o pecado, contra, enfim, as práticas deles, né? O ódio, tudo que eles destilam, eu vou de enfrento, assim, de um enfrentamento severo. Ainda acredito que a alma, né? Mas entendo que Jesus também não morreu por todos, ele morreu por muitos. E porque esse todos, ele não tem essa sensibilidade, eu acho que cognitiva, sei lá. Mas é isso, só dá pra salvar quem quer ser salvo, porque diz que você tem que crer nele. É um desafio e tanto, cara. Cara, tu tem que crer nele. Sim. Só dá pra salvar quem quer ser salvo. Tem cara que ele já tá tão contaminado por isso, mesmo, né? que ele não vai mais te ouvir. Ele só tem ódio. Ele só tem ódio. Então, assim, ele não vai te escutar. Ele não quer te ouvir. Agora, eu já tive um projeto aqui, que eu fui em escolas aqui aqui é Barueri, nós temos do lado aqui... Eu esqueci o nome da cidade. Osasco. Eu fui em escolas, cara. Foi 2 semanas num projeto numa escola pra levar marketing digital e eu não aguentei, cara. Foi uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. Caramba. Eu fui em escolas e eu vi que... Esquece o que você viu no Brasil Paralelo sobre educação. Aquilo não é nem 10% do que aconteceu lá dentro. Eu fui em escolas públicas e eu vi que do 5º ano até o 3º, eu falei em mais de 100 salas. Eles estão... Eu sempre fui um cara meritocrático, mas pela primeira vez eu duvidei um pouco da meritocracia. Porque eu olhei aquele pessoal, a gente falando com eles, eu falei, eles estão tão longe, mas tão longe, que eles nem sabem que eles estão ruins. Como que eu vou pedir meritocracia pra esse menino se ele nem sabe o grau que ele tá de destruição cognitiva, de falta de uma educação de qualidade? Eu entrei em sala de aula e eu vi o que o marxismo faz. Eu vi os trabalhos nas paredes contra o capitalismo, contra o empresário. Eu vi o ataque. Eu não podia nem falar direito do que eu fazia, porque se eu falasse que eu era empresário, provavelmente quando eu saísse a professora ia falar que eu era o mal no mundo. E eu vi um monte de professor encolhido em sala de aula enquanto os clientes xingavam, os alunos xingando ela. Eu vi isso aqui em Osasco. E eu falei, eles pregaram tanto que esses alunos podiam ser o que quisessem e fazer o que quisessem, que agora eles viraram reféns dos monstros criados por eles mesmos. O professor que fica reclamando hoje que na escola ele tá sendo não sei o quê, que o aluno... Vocês criaram esse monstro. Foi a ideologia de vocês que criou esse monstro. Esse monstro que podia ser o que quisesse, fazer o que quisesse, foi criado por vocês. Quando eu era aluno, existia disciplina.
Quando eu chegava em casa reclamando do professor, a primeira coisa que minha mãe fazia era: o que você fez? Hoje o aluno chega reclamando do professor, o professor apanha. Vocês criaram um monstro que agora tá te engolindo. E eu fico assim, não tem como ser meritocrático. Porque não tem a mínima chance de um aluno desse, infelizmente, eu falo isso, bater de frente com uma filha minha. Vai ser impossível. Porque minha filha tá, pra começar, mais da metade dos casamentos acaba em divórcio. Já é criado sem a visão dos pais juntos. Eu sou a 4ª geração na minha casa, todo mundo casado. Então, mesmo pobre, eu já tenho o benefício de nascer num lar. Cara, eu sou muito claro com isso. Ah, historinha pobre. Morei no Maranhão, empurrei carrinho de desinfetante. Foi o primeiro negócio. Foi empurrar carrinho de desinfetante de som no Maranhão. Foi isso. Agora, eu nasci com os pais cristãos, casados. Já tô na frente de uma galerinha aí. Inclusive de que tem mais dinheiro. Porque mesmo quem tem dinheiro, mas é criado com pais separados, já não é a mesma coisa. Aí eu vi lá, era pais separados, crianças pobres, ideologizadas. Falei, qual é a chance de um menino desse, numa vaga, bater de frente com uma filha minha que, graças a Deus, além de pais casados, que tem princípios, estrutura, né? Ainda tem estrutura psicológica e financeira. Aí eu falei, cara, até eu que sou meritocrático duvidando. Realmente, não dá pra contar a meritocracia pra esses meninos que eles nem sabem. A cultura, de um modo geral, não é só a educação, daí pega a música, pega tudo que o Brasil tá oferecendo. Parece que eles emburrecem propositalmente. Não, eles não, parece não, é o trabalho. E assim, aí você via as crianças encantadas com isso aqui. Eles viam um iPhone e eles achavam isso aqui o máximo. Todo mundo, é um iPhone, um iPhone. Aí você tá na bolha, que você tá aqui, você tá na bolha. Você vai, iPhone é a coisa mais normal do mundo pra nós. Aí eu falei, gente, a gente tá na bolha. O digital é uma bolha. O mercado que nós vivemos é uma bolha. O mundo real é muito cruel. É tão cruel com eles que eu sinto... Cara, eu não consegui. Eu falei, não dá. Não dá pra salvar. Não tem o que fazer. Eles já estão totalmente destruídos. Não totalmente, mas parcialmente. Agora, quando chegar numa faculdade, eles vão ser totalmente destruídos. Porque eles nem sabem. Não tem um contraditório lá. Não existe um contraditório. Não existe os dois lados que a escola deveria fazer. Existe esse lado aqui, que é o lado socialista, social, tal, esse daqui que é o capitalismo e o conservadorismo. E, você pode ser um capitalista e ter uma empresa e você fazer o social com a sua empresa porque você emprega pessoas. Não, só existe um lado. Esse aqui é o inimigo, esse aqui é o seu amigo. Por quê? Porque o Estado tem que ser grande. Então, cara, não tem como. Eu falo para empresários. Então, meu discurso, minha criação de conteúdo é para empresário. E eu sei que o empresário, ele tende a ser mais de direita. Se ele não é um cara conservador... Se já enfrentou um sindicato, não tem como ele ser de esquerda. Se ele não é conservador, pelo menos capitalista ele é. Então ele tende a ser mais de direita. Porque às vezes o cara não é conservador, o cara não acredita nessa história de casamento, coisa... Não, às vezes não é, mas ele é de direita. Porque ele gosta de estado pequeno, estado enxuto, para que ele possa florescer na empresa dele. Então eu comunico com esse cara. Então minha criação de conteúdo não é aleatória. Eu sei que vai comunicar com esse cara. Porque, mas tem um cara de esquerda, eu não quero o cara de esquerda. Mas ele é empresário de esquerda. Desculpa, amigo, se tu é empresário de esquerda, pelo amor de Deus, passa longe do meu Instagram, já me dá o follow. Eu não quero você. Eu não quero você na minha base, eu não quero ajudar você em nada. Porque a tua ideologia é demoníaca. Ela é anticristã. É só você olhar, a China é um estado ateu. Por quê? Porque a ideologia dele é, se o Estado tem que ser tão grande que ele tem que dominar todas as áreas. Essa é a ideia. Se existe um Cristo, peraí, então você não está depositando toda a sua fé no Estado. Você está depositando a tua fé em uma outra coisa. Então, tem que ser ateísta. E tem que destruir a família. Porque a base familiar, se uma família é forte, é por isso que o Ocidente está demolindo, porque o Ocidente destruiu totalmente a família. Se a família não é forte, onde eles batem? Família, religião. Se eu quebro a família... Cara, tu falou uma outra coisa aqui também, né? Como essa sociedade patriarcado dos islâmicos dominar a Europa. É tanto assunto, a gente tem que fazer mais umas edição, mas essas sociedades que estão estabelecendo a lei agora, que eles falam a Sharia. A Sharia. Né? Os caras... Cara, a França... Olha o que Olavo falou há 10 anos atrás. Visitem a França enquanto a França tá lá. Vai na França hoje. Tô recebendo os vídeos ali no Twitter, Eu fui na Itália, islâmicos e africanos. A Itália não tá tanto com... Agora, a Europa como um todo... A Alemanha tá... A Sharia dominou, cara. Os caras abriram as portas, é o estado de bem-estar social, é o socialismo fofinho porque tem renda. Amigo, se você coloca pra dentro... É por isso que eu falo pra você... Socialismo, homens fracos fizeram ele sucumbir ao patriarcado islâmico lá. Mas por que é que eu falo pra você... Que loucura. Que não tem diálogo com a gente de esquerda, não tem que ter diálogo. Cara, se você abre a porta
pra quem quer te matar, qual é o nível de diálogo que a gente vai ter? É isso que aconteceu com a Europa. A Europa abriu as portas, a França. Amigo, aquela galera... Que já tava com essa cultura Sim. woke, esses homens afeminados. Aqueles caras, eles querem te matar. O livro deles diz que o infiel... Amigo, não é igual a Bíblia que fala assim, ó, prega pro infiel pra ele poder... O livro deles fala assim, ó, o infiel tem que morrer. Como que você Cara, é uma contradição, né? Como que você abre a tua porta da tua casa pra um cara que não é porque ele não faz parte da mesma religião que você. Não é que ele discorda da tua religião. No livro dele, o simples fato de você fazer parte disso significa que você deve morrer. Como é que tu abre as fronteiras pra um cara desse? Eu acho a loucura. Os caras vão ser... pessoal aqui da universidade com a bandeira da Palestina agora, Manda pra lá. uma bandeira LGBT na mão e na outra bandeira da Não, Palestina. eles fizeram isso. Contra Eles fizeram Israel. isso na França. Eles foram fazer uma manifestação a favor da Palestina e apanharam dos islâmicos. Porque tava uma bandeira, o cara tava com a bandeira da Palestina na mão e outra bandeira eu colorida. vi Ele Um apanhou. ativista famoso. Mas é só lógica. Não, e É só lógica. Outro italiano lá, eu botei no meu stories hoje pró-Palestina, famoso, o cara era do digital forte, foi pra Palestina, se mudou pra lá pra lutar na Jihad, lá na guerra, e foi sequestrado agora, torturado e assassinado, cruelmente, com requintes de Não- crueldade, porque viram ele como um espião, Sim. como um infiel. como- Não existe a lógica, a Europa vai ser destruída porque, cara, tu abriu a porta pra alguém que não somente não gosta da tua religião. Não é o fato do cara assim, esse cara é ateu e você é cristão. Não. A religião do cara fala assim, ó, só pra você ser cristão, você tem que morrer, tá? Se ele não se converter ao islamismo, ele deve ser assassinado. Amigo, pelo amor de Deus. Como que tu coloca o inimigo pra dentro de casa e achou que ia ser fácil? Aí você tem um monte de delo, meniniques, homem afeminado, poucos filhos, com a galera que vem pra cá, me odeia, eu odeio minha religião, quer me matar e tem 12 filhos. Mas eu perdi de lavada. A Europa vai acabar. Vai acabar. Eles E vão assim, assumir a Europa. vão assumir a Europa. Já assumiram, né? Hoje eu... Não, você tem dois grupos brigando, né? Você tem ali o califado islâmico e do outro lado o comunismo. Então, assim, eles estão brigando pra dominação. E olha que coisa, todos dois têm uma ideia de que o cristão tem que morrer. Então, assim, nós estamos muito ferrados. Nós estamos brigando uma pancada que não tem como ganhar. Assim, os dois acreditam que nós somos inimigos. E aí o cara que não vê isso, é isso que eu não consigo entender. Como é que você não vê isso com clareza bíblica, cara? Do jeito que tá escrito, vocês vão ser odiados, vocês vão ser massacrados por conta do meu evangelho. Aí você vê os grandes grupos e ambos, todos eles, Cara, muito os forte. metacapitalistas estão todos contra. Qual que é o grupo que deve ser excluído? É o cristão. Como é que o cara não enxerga isso? E os caras dominaram o território, por fora e por dentro. Aí você tem um monte de padre pedófilo, aí você tem um monte de pastor ladrão, aí você... Ou seja, ele vai corroendo a religião por dentro. Aí você tem um monte de padre pastor ideológico, de uns caras aí que tem na igreja que o cara, não, pô, pode tudo. Então assim, eles vêm correndo de dentro e correndo de fora. Então eu vejo a lógica de como que a Bíblia vai ser tirada da nossa mão. Ela vai ser tirada da nossa mão porque a gente não vai poder mais pregar a verdade. Pela apostasia. Sim, você não vai poder de dentro, pregar. cara. Você abre de dentro. Você não vai poder mais pregar. Por quê? Porque agora, esse discurso, pô, você pregar isso aí contra o pecado aí, contra esse grupo aí, não pode, né, mano? Hoje, Pô, pra eu te falar, coisa que a gente falou aqui, o afeminado. O quê? Afeminado, homofóbico, machista. eu não aí odeio. da- E aí dali- você odeia o grupo de maneira alguma. Você odeia as pessoas de maneira alguma. É só o pecado que nós temos que odiar. O pecado deve ser excluído, as pessoas não. As pessoas devem ser abraçadas. E as igrejas devem sim criar um movimento de abraçar essas pessoas. Passou da hora de parar de expulsar eles de dentro da igreja. Só que abraçá-los não é abraçar o pecado deles. Sim. Mas eu não acho que é pecado. Você pode achar o que você quiser, isso não me interessa. O que você acha, eu deixo de achar, eu creio numa coisa que eu creio que tá na Bíblia, você não crê, e tá tudo certo. Mas você pode seguir tua vida, eu sigo a minha. Só que o que não pode acontecer é a gente excluir essas pessoas. Elas existem, elas estão aí, e nós temos que parar de excluí-las. Ponto. Isso não quer dizer que nós temos que abraçar o que elas acreditam, os pecados. Não, de forma alguma. Isso nós não vamos abraçar. Agora a gente tem que parar de excluir. Porque a gente excluiu gente por causa de corte de cabelo. A gente excluiu gente por causa de pintar a unha. A gente excluiu gente por causa de usar short, de usar barba. A gente excluiu gente porque tava namorando. A igreja se perdeu, né, nos seus estigmas e eu acho que questão cultural
e aí foi desviado o seu olhar, né, para a verdadeira batalha, que é contra o pecado, que é contra o mundo, ficou na sua bolha. Mas olha, um bate-papo incrível, foi um episódio, hoje é o 27º episódio, e vai ser um episódio incrível, que não fique só por essa, a gente quer falar um pouquinho também, conhecer um pouquinho do teu trabalho na área profissional. Vou deixar esse episódio com gostinho de quero mais, gente. Mas, ó, todas as redes sociais do Misael estão aqui na descrição desse vídeo. Siga, acompanha. Né, ele, por estar morando aqui em Alphaville, eu acredito que não vai faltar ocasião para a gente fazer outros episódios, porque a gente apenas arranhou a superfície, tinha tantas coisas aqui para a gente conversar e debater, mais o tempo para ficar com gostinho de quero mais. Eu vou finalizar por aqui, mas vou finalizar, né? Então, deixa você, se não é inscrito, te inscreve. Batemos, Misa, a marca dos 10 mil do Central. Parabéns, cara. E a gente começou há 4 semanas. Gente, olha... Eu sei que não é mérito nosso, a gente faz aqui com amor, com carinho, mas é vocês que estão fazendo parte dessa história. Márcia, batemos o alcance aí de quase 1.800.000, se não me falha a memória. Então, um alcance muito legal. Isso é vocês compartilhando, comentando, interagindo, e nós vamos construindo a ideia, construir uma comunidade com essa visão de grandeza mesmo, grandeza da palavra, grandeza intelectual, grandeza espiritual, grandeza em todos os sentidos. Então, a gente segue nesse propósito, firme e forte, como uma grande família, e que... né, Deus ainda nos use como sal da terra, como luz do mundo, para a gente fazer a diferença no momento que, como bem conversamos aqui com o Misa, é de treva, gente. Então, ore, participe, para que a gente possa ampliar essa mensagem e que a gente possa ainda ser uma verdadeira resistência, né, combatendo esse bom combate. Eu vou finalizar, já avisei as descrições, na descrição do vídeo tá todas as redes sociais do Misa para você seguir, acompanhar, canal, Instagram. E vou finalizar esse episódio com a tua mensagem final. Deixa a tua mensagem final aí então, para a gente finalizar com a tua palavra. Obrigado né, por compartilhar teu tempo, tua sabedoria, né, um cara muito frequência alta, que tem base aí da palavra, que tem coerência. Parabéns, que Deus continue, né, te usando mais e mais. Eu não tenho dúvida que ele nos chamou para essa 1/10 hora que a Bíblia fala, né, o momento final, onde Satanás está com grande fúria. Eu acho que o espírito do anticristo já, globalismo, um monte de loucura que eu queria te perguntar, nem podemos debater. Eu adoro esses assuntos. Cara... Eu te falei, né, eu vi uma foto agora, estou fazendo uma aula de sexta, né, da nossa sala fechada lá, secreta, George Soros aqui com o Erika Hilton. Cara, o que uma empresa que investiu... Aí eu olhei 115 milhões, ou uma coisa assim. Petista, hein? Usando nós como um laboratório. Cara, tem muito assunto pra gente conversar que eu queria debater contigo. Mas a gente vai marcar outros episódios, ver os seus horários ali pra gente estar aí enriquecendo vocês com debates de valor. Finalizo com a tua mensagem final, Misa. Cara, gostei muito do episódio. Fiquei muito feliz, até porque sai um pouco dos episódios que eu já fiz de podcast, porque o assunto foi permeando um outro lado. Eu acredito até que o que você faz ou como você faz, ou o que a gente apresenta para os empresários, as soluções que nós entregamos, são apenas commodities para uma coisa maior, né? Eu acredito que a coisa maior é a mensagem, é ajudar as pessoas, né? Eu trabalho com empresários porque eu acredito no Brasil, eu acredito nos empresários, eu acho que a gente empreende no Brasil contra todas as forças contrárias, que são literalmente todas contra nós, o Estado, os grupos, as pessoas que pregam para esses grupos que é contra o empresário. E eu fico muito feliz de ter ido para esse lado. Porque eu acho que na era da inteligência artificial, que eu trabalho muito, o que vai diferenciar uma pessoa da outra é a essência. É a sua verdade, o modo como você prega a sua verdade. Não é mais sobre o que eu entrego. Porque eu entrego uma solução, tem muita gente que entrega a minha solução e você... É isso aqui que você fez. É você entregar a sua verdade. As pessoas vão comprar de você por acreditar nas suas verdades e como você defende suas verdades. Então... não é nem sobre a entrega do produto ou serviço, é sobre a sua verdade. E eu acredito fielmente que nós estamos, sim, nas últimas horas, eu acredito fielmente que a gente tem que falar sobre o evangelho, pregar o evangelho, cada um ao seu modo. Eu não sou um pregador do evangelho tradicional pelo meu estilo, mas eu vou defender exatamente o Cristo da maneira como eu defendo até o fim. Isso eu não vou negar. Dinheiro não compra isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz de qual caminho esse podcast aqui levou. E se tiver marcar mais outro, a gente vem, cara. A gente gosta de conversar. Eu quase não gosto de falar. Eu coloquei o todo dia, só quase não gosto de falar. Aqui é a tua casa, né? Vamos fazer, não uma, quando te puder, vamos fazer vários episódios. Tem tantos temas legais e tu é inteligente. É difícil encontrar pessoas que têm essa parte de... tu encontra muitas pessoas que são repetidores de informação. Ctrl-C, Ctrl-V, ele viu ali. É legal quando tem essa filosofia de pensar, de se expressar, diverge de algum ponto ou outro, ou converge. Maravilhoso. Mas gostei muito, muito inteligente. Só tenho a te parabenizar e que tem outros episódios aí pra gente Obrigado, meu querido. Obrigado, viu, por tudo. Gente, esse foi o 27º episódio. Estamos nascendo, mas já nascemos com grandeza.
com um propósito nobre, e a gente fica feliz por cada um de vocês que estão fazendo parte dessa história. Um beijo no coração de todos, nós nos encontramos no próximo vídeo.